Se você me falasse que é um investidor preguiçoso e que quer ter três ativos, três ETFs para sempre na sua carteira, eu diria que seriam esses três aqui. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ele é apenas uma recomendação de estudos, para você manter na sua lista de estudos esses três ETFs apontados, beleza? O primeiro deles, ele é o ETF relacionado ao índice de renda fixa dinâmica IMA B5P2. O que é o IMA B5P2? São ali os títulos de curto prazo indexados ali ao IPCA+, títulos públicos federais do governo brasileiro, tá? Esse índice ele é importante porque ele abre uma porta para os investidores, para eles tirarem apenas o foco do CDI e da renda fixa pós-fixada, tá bom? E o IMA B5P2, ele é o índice mais curto que existe, tá? Eu fiz um vídeo analisando todos os ETFs, todos os índices atrelados ao IPCA+, aqui no canal. Esse vídeo teve bastante view. E esse aqui, ele é o índice mais interessante porque ele pega muito mais por curto prazo, então ele é um pouco mais conservador. Se você tem uma gestão mais ativa e entende um pouco mais, tem outras opções. Mas o AB5P2, ele é muito interessante porque em grandes janelas, em tempos mais longos, aqui mais demorados, né? Prazos maiores, ele bate aqui o CDI, por exemplo, com uma folga relativamente tranquila, tá certo? Um outro ponto bem positivo e interessante do índice aqui, né, IMA B5P2, é que nas janelas móveis, pelo menos aqui com os dados desde 2011, né, o pior retorno dele em um ano foi de 1,72%. Ou seja, quem comprou ele em um ano não teve prejuízos aqui dessas janelas móveis, tá certo? E claro, tiveram vários momentos muito bons, né, de bonança, como quase 20% de retorno em um ano, também teve aqui mais de 15%, também teve aqui algo muito próximo ao CDI, no caso aqui, 12%, quase 13%. Então, esse ativo aqui, esse índice na realidade, né, ele abre uma porta interessante para a renda fixa dinâmica. Ele é mais volátil do que o CDI, ele vai oscilar com o tempo, tá bom? Mas a tendência é que ele vá batendo essa renda fixa pós-fixada CDI, que é mais conhecida, tá? O EB5P2, ele pode ser encontrado de várias formas. Estou trazendo aqui duas para você estudar um pouco mais. A primeira delas aqui é o ETF do Itaú, né, o B5P211, que tem esse índice, e também o do BTG, tá bom? Que é o PAC-C11, tá bom? Eles têm o mesmo índice de referência, compram praticamente os mesmos títulos. A diferença é que o do BTG parece que tem uma taxinha um pouquinho menor do que a do Itaú, né? 0,19 contra 0,20, mas o do Itaú tende a ter uma liquidez, um patrimônio líquido um pouco maior, o que pode te ajudar um pouquinho para não pagar tanto spread para entrar e sair do mercado. Mas a diferença é pequena. Fica aí a recomendação para você estudar esses dois ETFs, esses dois ativos, tá bom? Olha, já comenta aí pra mim que ETFs você tem na carteira e não quer tirar de jeito nenhum e vai manter praticamente para sempre, né? Só vai liquidar mesmo quando for a aposentadoria ou quando for para vender tudo e passar para frente. O segundo ativo aqui não tem como deixar de fora algum ETF relacionado ao índice aqui do S&P 500, tá? Por quê? O S&P 500 está muito na moda agora, eu sei disso, também por causa, né, da questão do dólar, que ajuda demais a impulsionar para cima. Mas o S&P 500, ele é um ativo interessante para você ter na carteira de alguma forma, porque você fica exposto à economia mais importante, mais relevante do mundo de hoje. Pô, Anthony, mas e se em 20 anos os Estados Unidos não for mais a economia mais relevante, se a China ganhar a frente, se o Brasil for a mais importante? Galera, daí o que vai acontecer com os Estados Unidos? Eles provavelmente vão ser a segunda ou a terceira, tá? Eles não vão ser a última, eles não vão cair, ele não vai virar um país de terceiro mundo, tá bom? Então, ele é, teoricamente aqui, né, uma das escolhas mais seguras em termos de estabilidade para longuíssimo prazo. Não quer dizer que ele vai ser o mais rentável, não quer dizer que não vão haver crashes, correções no meio do caminho. Isso aqui é renda variável na veia. E tem o quesito do câmbio junto, então vai oscilar bastante, tá? Por isso que eu tô trazendo aqui o IVV, que é lá de fora, né? É um ativo do exterior, mas que você vai ter exposição aqui às 500 maiores e mais relevantes empresas dos Estados Unidos, tá? Tem um monte de vídeo meu aqui no canal falando do SP 500, tem muitas ETFs diferentes deles, tá? Mas você consegue estar exposto aqui a diversos setores aqui nos Estados Unidos, né? Então, informática, financeira, saúde, consumo em geral, comunicação e assim por diante. E claro, aquelas empresas de sempre, as mais famosas e mais relevantes, né? Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Google, Berkshire Hathaway, dentre outras, tá certo? Obviamente você tem que estar muito atento da questão cíclica, né? Esse aqui é um mercado que vão ter altos e baixos, esse aqui é um mercado que pode cair 50%, 60%, 70% ao longo dos 10, 15, 20 anos, talvez até menos tempo, né? Então você tem que estar ciente que isso aqui é uma renda variável
que vai balançar um pouco mais, tá bom? Mas, na minha visão, é muito interessante você, de alguma forma, estar exposto à valorização dos americanos, tá? Porque o americano é um povo inteligente. O pessoal teima em aceitar a realidade, tá? Mas eles são inteligentes, principalmente quando se trata de dinheiro, tá bom? Toda a dívida que os Estados Unidos têm hoje e tudo mais tal, não é por acaso, é porque eles sabem trabalhar com isso tudo. Anthony, que opções de ETFs tem no Brasil aqui pra gente comprar o SP500, né? Conhecer um pouco mais. Pô, tem o VVB11, que é o mais famoso, tem o SPX I11, o SPX B11, variaçõezinhas ali pequenas desse índice, tá? Tem também muitas variações com hedge cambial, sem hedge cambial, tem BDRs também, que são um pouquinho mais baratos em termos de taxa de administração. Fica aqui a indicação aí para você dar uma estudada, mas esses aqui são os principais, pelo menos já vai dar uma luz das opções de compra aí, caso você queira realmente colocar ele na carteira. Até porque os investidores que têm algum tipo de exposição na carteira ali ao SP500 tendem a ter resultados melhores, pelo menos aí nos últimos 10 anos, né? Outra coisa que ajuda muito a deixar resultados melhores é deixar o like e se inscrever aqui no canal. Bom, e o terceiro ativo e ETF que eu gostaria que você considerasse, talvez, ter na sua carteira por muito tempo é esse cara aqui, tá bom? O Bitcoin, ele é uma coisa que representa uma possível grande mudança estrutural na sociedade de hoje, no sistema financeiro, no sistema de pagamentos, no sistema de reserva de valor. Anthony, eu não acredito no Bitcoin. Eu acho que é uma grande farsa. Bom, é uma opção sua, né? Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer ou acreditar? Mas eu entendo que mesmo que você seja um pouco cético em relação a essa tecnologia, em relação ao que ele representa, compensa você estar um pouquinho exposto, tá? É o tal do conceito da convexidade. Então, se você tem, por exemplo, uma exposição pequena ao Bitcoin, de acordo aí com o seu perfil de risco, porque esse é um ativo extremamente volátil, você está exposto aí também a valorizações muito grandes e muito consideráveis no longo prazo. Obviamente que os retornos passados não são garantias de retornos futuros, mas, poxa, pegando aqui algo próximo aí dos últimos 5 anos, né? Até um pouco menos. Mas já subiu aí mais de 1000% aqui, pelo menos em reais, tá? É importante analisar sempre o Bitcoin em dólares, que é quem realmente faz preço, mas você de certa forma vai estar exposto ao dólar e ele vai contribuir aqui para sua variação que está em reais, né? Então é importante você sempre pensar que vai estar exposto ao dólar junto, tá certo? E é o tipo de ETF, ou então de ativo, né? Se você for comprar ou procurar soluções físicas, reais mesmo, de Bitcoin, né? Que ele ainda divide muita opinião. Isso sinaliza pra gente que ele ainda tem muito espaço no mercado para crescer. A gente teve os primeiros ETFs de Bitcoin, de cripto, saindo faz o quê? 1, 2 anos. Só que essa tecnologia já existe há mais de 15 anos. Então a gente ainda está muito no início de algo que pode ser realmente a grande mudança e um novo paradigma aqui do mercado financeiro, tá? Então, obviamente, muito mais risco, muito mais atento aqui às oscilações e às variações, mas é muito interessante ter algum tipo de exposição a esse tipo de ativo, a esse tipo de ecossistema, porque ele vai variar bastante, mas possivelmente pode variar para cima ao longo aí de 10, 15, 20 anos. E obviamente, mais importante do que qual ETF de Bitcoin ou como você vai comprar Bitcoin efetivamente, é quantos por cento cada um desses ativos pode estar na sua carteira. Então, por exemplo, o índice IMAB5P2, que é de renda fixa, ele tende a ser um pouco mais seguro, um pouco mais estável do que esses outros ETFs, esses outros índices, como o S&P, que a gente viu aqui as opções que já existem, as mais famosas pelo menos, ou até mesmo as opções de Bitcoin, que eu acabei nem mostrando, né? Mas tem o BitH11, QBTC11, BIT11, HODL11, dentre outros, tá? Tô trazendo só os principais para também não ficar parecendo que eu tô fazendo propaganda ou que é uma recomendação, tá? Só para sinalizar aqui algumas das opções que existem. E esses ativos, o quanto mais voláteis eles são, mais eles vão balançar a sua carteira. Então você tem que ter uma clareza muito grande qual é o seu perfil de risco, porque de acordo com esse perfil de risco, você vai poder alocar mais ou menos renda variável na sua carteira. Anthony, eu tenho um perfil mais arrojado, eu não me importo com as variações do mercado. Poxa, interessante, então teoricamente você pode ter um percentual maior de renda variável na sua carteira, porque o seu perfil emocional, né, pessoal, não vai ser abalado, não vai ser afetado. Mas, e se você tem planejado na sua vida usar esse dinheiro para alguma coisa no curto prazo? Um casamento, uma viagem, comprar uma casa, comprar um carro. Então, o seu perfil arrojado, ele até permite um percentual maior em S&P, em Bitcoin e assim por diante. Mas o seu momento de vida talvez não seja o ideal, você ter uma exposição muito grande a esses ativos que variam mais. Então, isso é uma coisa muito importante, acho que a galera esquece de olhar isso, né? O pessoal olha muito para as possibilidades de ganhos, né? Lucros. Todos os ativos que eu mostrei, pessoal, se eu ficar pegando aqui os cenários mais ideais, eles sempre deram lucro, tá? Pegando aqui longo prazo, eles sempre dão muito lucro.
O IMAB5P2 bateu o CDI de lavada, tranquilo. O próprio Bitcoin aqui também, até em dólares, mas subiu muito no passar aqui de muitos anos. O SP500, cara, isso aqui todo mundo sabe que subiu muito ao longo de muitos anos. Então é muito fácil eu vir aqui mostrar para vocês esses ativos que subiram muito e falar que eles vão continuar fazendo isso sempre. Cara, eu acredito que no longo prazo eles vão continuar se valorizando porque os fundamentos desses três ativos são muito interessantes. Mas no curto ou no médio prazo eles vão balançar, eles vão oscilar. Então a gente tem que sempre olhar além do lado bom e da valorização que a gente quer ter e ganhar dinheiro, tem que olhar também para os riscos, tá? E o risco é, na hora que um desses ativos oscila e cai 30, 40, 50%, né? O Bitcoin cai 80% às vezes. Se você precisar do dinheiro naquela hora e você tiver que vender aquele ativo no prejuízo, poxa, aí deu tudo errado. Todo aquele planejamento, todo aquele estudo, todo o seu dinheiro que você guardou e economizou, ele se desvalorizou, mas você teve uma emergência e precisou liquidar aquela posição. Então, tem que pensar nesses cenários, porque na continuidade isso às vezes pesa mais do que o seu perfil de risco. Isso é sobre o seu momento de vida, é sobre a sua expectativa de usar esse dinheiro e assim por diante. E claro, se você não entendeu nada do que eu falei e não sabe montar uma carteira com todos esses critérios, todos esses pesos, tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva, eu ofereço as minhas carteiras recomendadas aqui, Resulta Capital, com QR Code na tela, link na descrição. Todas elas com exposição global, tanto ao dólar quanto ao real. E claro, todas feitas por mim, que eu sou independente. Não tem nenhum banco nem corretora que paga o meu salário. Tudo que eu tenho aqui é a minha empresa e os meus clientes. Então nenhum conflito de interesses e nenhuma recomendação eu ganho mais ou ganho menos. Simplesmente aquilo que eu acredito que é o melhor para a maioria dos investidores, claro, dentro do seu objetivo, se é renda ou crescimento, e dentro do seu perfil, se é mais conservador, moderado ou arrojado. Eu vou deixar um bônus aqui, que é um comentário mais interessante, tá? Eu não falo muito do VT aqui no canal, mas não dá para negar que ele é um ativo muito interessante, um ativo muito bom. Então, se você muitas vezes não está querendo se expor muito ao SP500, acha que ele é muito volátil, ele é muito nichado, se você acredita que os Estados Unidos não vai mais, né, não serão mais a economia mais importante do mundo pelos próximos anos, que o declínio deles não vai ser do top 1 para top 2 ou 3, ele vai para top 10, top 20, top 30. Então, talvez você possa considerar comprar o VT, tá? O VT, ele é o ativo que compra aqui praticamente todo mundo, né? Ele compra, basicamente 10 mil ativos aqui e tem uma exposição global muito ampla e muito neutra, tá certo? Tem um vídeo no canal aqui só falando do VT, então ele tem aqui mais ou menos quase 10 mil ativos, né, no ETF, aqui no índice. Ele é super diversificado, mas focado um pouco mais em empresas maiores, com uma exposição aqui global, né, de diversos continentes e também aqui, ó, diversos mercados, tá? Ele tem um peso muito grande nos Estados Unidos porque é como a metodologia aponta, tá? Então, quando você investe no VT, você também está investindo nos Estados Unidos e, consequentemente, ali no SP500 de alguma forma, tá bom? Agora, claro, aqui você vai ter uma valorização teoricamente um pouco mais neutra e um pouco mais pegando a média, tá? Versus o SP500. E tem que lembrar que quando a gente compra o mercado inteiro, de qualquer mercado, seja de ações, seja de cripto, seja de bonds, né, título de renda fixa, quanto maior a média que a gente está comprando, maior a tendência da gente ter retornos realmente médios, né, retornos mais diversificados. Isso é uma coisa boa, porém, às vezes você quer uma exposição um pouco mais nichada por causa do seu perfil, porque você olha mais o mercado, enfim, são opções, né, são estratégias, e aí você busca soluções mais nichadas. Então o SP500 ele tende a ser um pouco mais volátil do que o VT, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, pra gente só visualizar isso mais na prática. Olha só, então o VT ele acabou ficando aqui embaixo e ele se valorizou menos. Mas ele, além de se valorizar menos, ele é menos volátil, entendeu? Não é só questão de valorização, tá? Porque ele justamente está diversificando, está rebalanceando e está tendo mais exposição a outras ações, a outros países que não tiveram tanta valorização ou tanta desvalorização quanto o S&P. De forma que, se eu pegar uma ação específica do SP500, ela vai ser ainda mais volátil, tá? Olha só, peguei a Apple, por exemplo, dá para pegar a Nvidia, dá para pegar até outras empresas que nem valorizaram tanto, tá bom? Então você vai aumentando o seu risco à medida que você vai nichando e criando ainda mais filtros e fazendo um picking ainda mais individual. Aí, se você sabe o que você está fazendo, tranquilo, tem bons resultados aqui a maioria desses ativos, mas você vai estar assumindo que isso vai se repetir. Então, às vezes é um pouco otimista e às vezes é um pouco arriscado, tá? Na linguagem do mercado financeiro, a gente costuma falar que realmente é mais risco, porque risco é mais volatilidade. Então, quem está comprando somente a ação da Apple está assumindo um risco maior do que quem está comprando somente o SP500, que está assumindo um risco ainda maior do que quem está comprando somente o VT. Tá? Então, é mais ou menos essa sequência. E aí você, como investidor, tem que encontrar
algumas soluções que mais atendem ali o seu perfil, a sua visão de investimentos e também aí os seus prazos e objetivos gerais. Estou deixando recomendado aqui então alguns vídeos que falam mais sobre esses ativos específicos, caso você queira conhecer um pouquinho mais deles. E muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.